a fragilidade da vida. São estas as palavras do sábio filho de Davi e rei em Jerusalém. Ilusão. Tudo é uma grande ilusão. Os homens passam a vida trabalhando, se esforçando. Mas afinal, qual é a vantagem disso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo é sempre o mesmo. O sol vai, o sol vem e começa tudo de novo. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba sempre no mesmo lugar. Ilusão. Tudo é uma grande ilusão. Todos os rios correm para o mar, porém o mar nunca fica cheio. A água retorna ao lugar onde os rios nascem e tudo começa outra vez. Todas as coisas nos levam a um cansaço tão grande que nem dá para explicar. Nossos olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa a respeito da qual possamos dizer: veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo aconteceu antes, bem antes de nascermos. Ninguém se lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que acontecerem no futuro também não irá se lembrar delas. Tenho visto tudo o que se faz neste mundo e continuo dizendo: é correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam números. Eu imaginei que havia me tornado um grande homem, muito mais sábio que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. E eu realmente sei o que é a sabedoria e o conhecimento. Por isso sempre procurei descobrir o que é de fato o conhecimento e a sabedoria, e o que é a tolice e a falta de juízo. Mas acabei concluindo que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais conhecimento e sabedoria tiver uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. E quanto mais culta e sábia se torna, mais ela sofre. As ilusões da vida humana. Eu disse para mim mesmo: vá, experimente a alegria. Resolvi então me divertir e desfrutar ao máximo os prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão, depois de muito pensar, que o riso é pura tolice e o prazer dura pouco e não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. E concluí que essa talvez fosse a melhor coisa que uma pessoa poderia fazer em sua curta vida na Terra. Claro que realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Cultivei jardins e pomares com diversos tipos de árvores frutíferas.
construí açudes para regar as plantações e comprei muitos escravos. E ainda tive outros que nasceram em casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também conseguia juntar prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem poderia desejar. Sim, posso dizer que fui grande e poderoso, mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E jamais me faltou sabedoria. Consegui tudo com que sonhei, tudo que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com meu trabalho, e essa era minha grande recompensa. No entanto, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho para consegui-las, compreendi que tudo era ilusão. Não havia alcançado nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo como um louco atrás do vento. Foi aí que parei e comecei a pensar, preocupado. Afinal de contas, o que significa ser sábio? E o que é ser tolo ou sem juízo? Será que um rei pode fazer alguma coisa que seja completamente nova? Não, claro que não. Um rei só pode fazer o que os outros reis já fizeram. Então cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos não. Desconhecem por onde andam, pois eles caminham dentro da escuridão. Contudo, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece com os tolos. Então pensei lá dentro de mim. O que sucede com os tolos, claro, vai suceder comigo também. Então, qual o proveito que tenho por ser tão sábio? E respondi com toda a convicção. Afinal, vantagem nenhuma eu tive com a minha sabedoria. Ninguém conserva para sempre na lembrança a memória dos sábios. Também não se lembra dos tolos a vida inteira. No futuro, todos terminaremos esquecidos, pois todos morreremos, tanto sábios quanto tolos. Assim, refletindo, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me trouxera desilusões e aborrecimentos. Tudo havia sido uma grande fantasia. Para ser sincero, gastara meus dias correndo atrás do vento. Tudo que tinha e conseguira com meu trabalho debaixo do sol, afinal não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que viesse depois de mim para ocupar o meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem haveria de saber? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu conseguira com tanto esforço e habilidade debaixo do sol, e ficaria com tudo quanto minha sabedoria me dera neste mundo. Sim, tudo é uma grande ilusão. Então me arrependi de haver trabalhado tanto e fiquei desesperado ao refletir sobre isso. A gente trabalha com enorme dedicação e esforço, usando de sabedoria, conhecimento e inteligência a fim de conseguir alguma coisa, para depois deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer o fruto do nosso trabalho.
talvez inclusive alguém que nunca teve nada a ver conosco, um intruso ou desconhecido, uma pessoa desonesta, sem valor, competência ou sensibilidade. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que lucramos com isso? Tudo o que fazemos na vida não traz nada a não ser desilusão e desgosto. Não podemos descansar nem mesmo durante a noite com tantas preocupações. Sim, é tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é mesmo comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, pensando melhor, compreendi que mesmo essas coisas provêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas que o agradam. Mas aos maus e injustos dá trabalho a fim de que ajuntem riquezas e as entreguem àqueles a quem ele ama. Mas tudo é mesmo ilusão. É como correr atrás do vento. Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Debaixo do sol, tudo tem seu tempo. Neste mundo, há um momento oportuno para cada coisa. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. Debaixo do sol tudo tem seu tempo. Há tempo para derrubar e tempo para construir de novo. Tempo para ficar triste e tempo para saltar de alegria. Tempo para chorar e tempo para rir. Debaixo do sol tudo tem seu tempo. Há tempo para espalhar pedras e tempo para juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de separar. Tempo para procurar e tempo para perder. Debaixo do sol tudo tem seu tempo. Há tempo para economizar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Debaixo do sol tudo tem seu tempo. Há tempo para amar e tempo para odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo, afinal, tem seu tempo e o momento oportuno para cada coisa debaixo do sol. Meditando sobre a vontade de Deus. Que vantagem tem uma pessoa trabalhando tanto? Observei todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas trabalhando. Tudo tem seu valor quando é feito na hora certa. Deus pôs no coração do homem o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Mas assim mesmo,
ele não consegue compreender completamente os planos de Deus. Por isso compreendi que não há nada melhor do que desfrutar tudo de bom na vida e ser o mais feliz possível. Entendi mais que devemos comer e beber com fartura e aproveitar ao máximo aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Também aprendi que tudo quanto Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nem tirar nada. Mas uma coisa Ele espera do homem: que ele sinta amor e respeito por Ele. Também compreendi que tudo que existe já existiu antes. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Isto é, já aconteceu antes. Pois não há nada novo debaixo do sol. Também reparei que debaixo do sol o crime e a maldade tomam o lugar do direito e da justiça. E o que mais se vê é a ruindade, a corrupção e a perversão. Então disse no meu coração: Deus vai julgar com justiça os bons e os maus, pois há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tudo o que acontece neste mundo, tudo que sucede aos homens, acontece na hora que tem de acontecer. Então entendi que Deus está colocando as pessoas à prova, para que elas vejam que não são melhores que os animais. Pois o mesmo que sucede às pessoas, sucede também aos animais. Tanto elas como eles vivem e morrem. Quando chega a sua hora, nada podem fazer. Quem acaso fará o homem voltar para ver o que irá acontecer depois dele? Impossível! Sua chance é uma só, aqui e agora. Portanto, tudo não passa de ilusão, pois tanto os homens quanto os seres irracionais vão para o mesmo lugar, o pó da terra. Eles vieram de lá e para lá irão retornar, pois assim falou Deus, o Todo-Poderoso. Então cheguei à conclusão de que não há nada melhor para o homem do que ter prazer no seu trabalho. Esta é a sua recompensa. Prática da verdadeira religião. Quando você for à casa de Deus, tenha cuidado, vigie seus passos. Entre ali para escutar e não para oferecer sacrifícios, como fazem os insensatos que nem percebem que estão agindo mal. Vá disposto a ouvir e a obedecer a palavra de Deus. Pense muito antes de falar com Deus e não lhe faça nenhuma promessa precipitada. Mas se acaso prometer alguma coisa ao Senhor, não demore em cumprir sua palavra, porque Ele conhece o íntimo de cada um e não se deixa enganar. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais falar, mais tolices dirá. Não permita que suas palavras o levem a pecar.
Nem diga ao mensageiro de Deus que você falou de forma precipitada, sem pensar. Para que provocar a ira de Deus? Por que permitir, com suas palavras apressadas e frívolas, que ele se ire contra você e destrua as coisas que você conseguiu com tanto esforço? Saiba que até mesmo na multidão dos sonhos existe vaidade. Portanto, nas muitas ou poucas palavras que você disser, tema em tudo ao Senhor. O abuso das autoridades. Não fique admirado quando você notar a opressão dos pobres e o roubo, em lugar de respeito ao direito e à justiça. Saiba que acima dos opressores há outras autoridades, e sobre estas, outras ainda mais altas, que exploram as pessoas que estão abaixo delas. No entanto, o proveito da terra é para todos, e até o rei depende daquilo que recebe da colheita. Quem ama o dinheiro jamais fica satisfeito. Quem ambiciona ficar rico nunca terá tudo o que pretende. Esta é a mais triste ilusão. Quanto mais rica a pessoa se torna, mais pessoas tem que ajudar ou alimentar. E o que ela ganha com isso? Ganha simplesmente com o fato de saber que é rica. Nada mais que isso. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos tem um sono tranquilo. O rico, por sua vez, se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue conciliar o sono. Tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas passam economizando a vida toda e muitas vezes sofrem muito com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Esquecem de que saímos nus do ventre da nossa mãe e nus tornaremos ao pó. Apesar de todo o nosso trabalho, esforço e canseira, não levamos coisa nenhuma desta vida. E isso para alguns pode ser muito triste. Vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos, sem nada. Afinal, trabalhamos frequentemente atrás do vento e que lucramos com isso? Talvez tenhamos atravessado a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Portanto, se Deus entregar a você riquezas e permitir que as aproveite, fique feliz com o que recebeu e com seu trabalho. Tome isso como um presente de Deus. Então você não vai sentir o tempo passar, pois terá o coração cheio de alegria, e ela será a sua força. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas.
Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. Melhor é o fim das coisas do que seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre seu gênio. Não se apresse em irar-se, dizer tudo o que lhe vem ao pensamento. Além do mais, é uma grande tolice alimentar o ódio. Você, com isso, só prejudica a sua saúde e sua paz de espírito. Se quer ser feliz, nunca se pergunte: por que foram os dias passados melhores que os de hoje? Por que fui feliz antes e hoje não sou? Esta pergunta não é nada inteligente, nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é algo tão bom quanto receber uma herança. Ela é melhor que o dinheiro. Protege às vezes muito mais que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute seus bens, mas no dia da adversidade, considere que tudo provém de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio. Não fique escutando tudo quanto dizem a seu respeito ou as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá um dia ouvir seu empregado falar mal de você, mas pense bem. Será que você não tem, até com frequência, falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas essas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho de confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém, afinal, descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensatamente possível. Queria encontrar resposta para minhas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo essa loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar ao Senhor consegue fugir dela, mas o fraco e perverso, esse cai no seu laço de morte e se torna seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurava resposta para minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em quem poderia confiar. Tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente,
ainda que desprovida de beleza. Conselhos para quem deseja prosperidade. Invista seu dinheiro em bons negócios. Com o tempo ele vai aumentar. E invista em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Lance seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Quando as nuvens ficam cheias, derramam sobre a terra aguaceiros. Árvores podem cair em qualquer direção, mas no lugar em que caem, aí ficam. Quem passa o tempo observando o vento nunca semeia, e aquele que fica à espera de que o tempo melhore nunca vai plantar nem colher nada. Deus fez todas as coisas. Assim como você não pode entender como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, também não pode compreender as obras de Deus. Semeie pela manhã e também à tarde, porque você não sabe se todas as sementes vão germinar, tampouco se uma vai crescer mais que a outra. É maravilhoso viver. Como é doce e agradável a luz da manhã, e como é bom ver o sol nascer e iluminar o dia. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Contudo, mesmo que você chegue à velhice, alegre-se em todos os seus dias, mas sempre se lembrando de que a eternidade é muito mais comprida comparada a esta curta vida. Sim, tudo neste mundo é pura ilusão diante de Deus e da eternidade. Epílogo. O sábio autor deste livro, usando a sabedoria, continuou a ensinar o que sabia o povo. Ele estudou esta ciência, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis, e tudo o que escreveu é verdade. As palavras de um sábio são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Estas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema o Senhor Deus e obedeça aos mandamentos dele, porque foi para isso que fomos criados. Nós vamos ter de prestar contas ao Senhor Deus de tudo o que fizermos e daquilo que for feito em segredo, seja bem ou mal. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser,
e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus vai julgá-lo por todos os seus atos. Jovem, não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida.